Olá pessoal, bem-vindo ao nosso encontro semanal do ImplantaCast. Hoje estamos aqui com uma convidada especial, a Amanda. Amanda, ela é advogada e um dos temas assim mais pedidos ali dentro das nossas caixinhas de pergunta, dos forms, foram sobre contratos da construção civil, as leis que abrangem construção, engenheiros, arquitetos, né, o que te respalda, o que te deixa confortável ou não, o que pode te dar medo, né? O que pode não ser legal. Então, bem-vinda, Amanda. Tudo bem com você? Bem, boa noite a todos. Boa noite. Obrigada pelo convite. Legal. É um prazer estar aqui falando sobre um tema também tão importante e a gente tentar desmistificar esse medo, essa visão que as pessoas ainda têm sobre contratos. Legal. Então, vamos aí falar direcionado numa visão também social e jurídica. Bacana. Amanda, você tem a formação em Direito e você tem uma especialização, né, se eu não me engano, também em criminal, né? Uhum. Mas você buscou há muito tempo esse ramo imobiliário, né? Por muitos fatos, né? As construtoras, por estar envolvida também, envolvida em família de construtora. Então acabou forçando um pouco. Conta um pouco da história, desse timeline aí que gerou da sua vida profissional. A especialidade, o meu nicho de atuação, eu tenho um foco sim, maior na área criminal, mas eu falo assim, a questão de contratos, ela é um entendimento que todo profissional deve ter. Então, exatamente, universal. Então, todo profissional, qualquer advogado em qualquer área de atuação, ele vai precisar de um contrato. Isso são todos os profissionais, principalmente autônomos. Eles precisam ali se resguardar, ter esse contrato. Então, assim, tem uma certa especialidade, né? Todos, né, em qualquer profissão, tem que ter um nicho de atuação, um foco ali. Mas, de fato, entender sobre contratos é entender a forma como nós trabalhamos. Né? Até a principal frase aqui do nosso podcast de hoje que eu trouxe é que o nosso nome é o nosso maior ativo e nós devemos preservá-lo. Então, isso independe da sua atuação, da sua área, nós precisamos preservar e isso vem com um bom contrato. Sim. A gente vai expor ali a nossa forma de atuação, a nossa qualificação, a forma como a gente trabalha, com o que trabalha e qual o público, qual a persona que nós trabalhamos. Então, tenho sim esse foco, trabalho também na parte ali imobiliária, né, para uma área de construtora também, e eu falo a parte de contrato, é estratégia, por exemplo, de muitas empresas que acabam unindo várias áreas de atuação. Então, o contrato ali, ele vai envolver responsabilidade civil, administrativa, tributária e criminal. Então, no contrato, várias empresas ali têm uma diretriz para evitar um crime tributário, um crime ambiental. Então, você faz um contrato ali com o fornecedor para você se resguardar de cair na linha de um crime ambiental, por exemplo. Já tô com um pouco de medo. Vamos colocar assim, caiu um prédio, eu sou responsável técnico desse prédio. Isso é um crime. Uhum. Né? Tem muita gente que eu já ouvi muitas frases muito parecidas com isso. As pessoas falam, poxa, o médico, ele tá ali com uma vida na mão, né? Ali numa mesa cirúrgica e tal. O engenheiro que calcula ali uma estrutura, ele pode estar com dezenas de vidas na mão. Né? Então, se acontecer uma falha estrutural, por exemplo, num prédio, eu for responsável técnico, eu vou enfrentar inúmeros problemas criminais praticamente na minha vida, porque não deixa de ser um crime dependendo da atuação, do que eu fiz. Né? Porque tem muitas pessoas que negligenciam. Wesley, corta essa parte depois. Porque tem muitas pessoas que acabam negligenciando, né? Muitas coisas na construção civil. E não sei. Isso pode ser um de um problema pra frente, né? Não, além porque eu acho que quando não conheço nenhum colega de profissão que passou por algo assim, mas eu imagino que além, né, da preocupação que você já... Pô, imagina, você ia ficar arrasado com um negócio desse, né? Se ter acontecido pessoal, lá do pessoal, o lado nosso já ia ficar, né? Você ia ter mais essa preocupação, cara, e aí, minha carreira acabou, que, né, como que isso podia ter sido evitado e tal. E respaldo jurídico, Amanda, você pensa sobre isso, por exemplo, se acontecer?
Porque assim, um contrato, na verdade, uma obra, um projeto, ele vai englobar várias fases. Sim. Então, para a gente chegar numa fase assim que realmente aconteça um tipo de coisa mais grave, a gente envolveu ali vários problemas técnicos de execução de obra, da mão de obra, de construtora. Então, eu falo assim, a construção civil, ela é uma reação em cadeia. Então, desde uma contratação de um arquiteto, a gente tem ali um contrato, muitas vezes não vinculado à construtora, e a construtora também não vinculada à mão de obra, porque a gente tem vários tipos de empreitada. Ela pode ser só administrativa, mista, com mão de obra. Então, isso vai gerando reações em cadeias de responsabilidade junto com a execução. Então, isso começa de uma forma até preventiva. Nós falarmos sobre contrato, é interessante falar, né? Em qual advogado a gente sempre pensa contrato uma questão jurídica. E é isso que eu mais queria trazer para tirar essa visão. Um contrato, ele não é uma visão jurídica. Um contrato é uma visão sobre você. E aí você enxergando toda essa reação em cadeia, você como um engenheiro, como um arquiteto, você vai fazer um contrato ali estabelecendo limites até onde ponto. Então você tem que ter aquela visão global até onde você vai atuar, os seus riscos. Por isso um contrato, ele não é um modelo de internet. Não adianta você pegar ali, porque ali vai ter a sua forma de trabalho, sua convivência com o cliente, seu horário de atuação, como que você atende hoje pela questão digital, você responde em redes sociais, você responde WhatsApp de final de semana? Não, e isso vai depender também do público, né, da persona, quem que você atende, né, qual é o seu nicho de atuação. Então você vai ter ali, né, o alto padrão, aquele, né, o comercial, um familiar. Então tem várias necessidades. E o contrato ele não vai ser igual àquele que você vai só tirar ali o nome das partes, alterar. Mas um contrato também não é para ser aquele contrato de 15, 20 páginas. Ele é um contrato enxuto, mas ele fala sobre você. E aí, ali tem várias questões, que também a gente vai falar da proposta comercial, várias questões que antecedem o contrato. Mas o contrato ele é um final. Ele é uma expressão por escrita, uma garantia sua e também do cliente. Até onde ele vai exigir de você e até onde você realmente se resguarda ali. Não, o que a gente combinou foi isso, tudo. Mas é todo um conjunto, desde o primeiro atendimento até realmente a finalização do seu trabalho. Pode ser como a entrega de chave, ou pode ser que não. Então, uns problemas assim, se esse problema... Então, a gente vai pegar desde o início, como que você tratou, como você trabalha, né? Quem é você, para qual pessoa que você trabalha. Então, o contrato, ele expressa isso. Por isso que não dá para você pedir. Então, quando você chega num advogado, a gente vê todas as consequências ali que podem gerar civil, administrativo, tributário, criminal, e aí vai conversar. Quando eu faço contrato, eu já fiz para salão, cabeleireiro, ramo imobiliário, para empresas, para vários, né? Para salão de cabeleireiro usa? Já tem. Verdade. Vai ter que o cabelo da pessoa. Mas, por exemplo, no dia da noiva. Realmente. Então, realmente, um tratamento. Alguns são contratos de risco, que já vieram perguntar de um dano, por exemplo, que pode refletir na vara civil. Olha, a pessoa quer fazer isso, tal, queria assinar algo que se tiver queda, se tiver isso, não é responsabilidade, foi divertido no tal sentido. Então, assim, todas as áreas, ela tem os seus riscos. E conversando com um profissional, você consegue ver a forma como ele trabalha, a qualidade, quem ele atende, e ali definir, né, uma diretriz desse contrato. As cláusulas falam sobre você. E no caso, por exemplo, esse contrato também não seria o mesmo, porque você falou de perfil de cliente, quem você vai atender, vamos supor, atendo um perfil X, mas chegou um outro que tem uma outra necessidade, um outro tipo de projeto que eu vou atender também, sabe? Sim. É um outro contrato, imagino eu, que seja, você vai ter que adaptar tudo, né? Até porque, ainda mais no ramo de vocês, é muito característico ter uma proposta comercial. É uma proposta ali que faz um primeiro atendimento, seja um engenheiro ou um arquiteto. Fica atrelada, né, daí. A pessoa entra em contato com você. O que é bom na proposta comercial? Então, se tem o primeiro contato ali com o cliente, ele vai falar, olha, a gente quer isso, a gente quer um quarto, a gente quer alterar a nossa casa, uma área de lazer, eu quero edificar um prédio, eu quero abrir salas comerciais. Então, você tem ali a primeira necessidade, você vê a capacidade econômica da pessoa, né? O quanto ela está ali
disponível a investir tudo. E ali você faz aquele estudo e depois você vai mandar uma proposta comercial. Até aconselho propostas comerciais, isso vai em todas as áreas. Não mandem por e-mail, sabe? Viu, mandar ali, marca uma reunião com a pessoa, né, ali por videoconferência, expõe ali, olha, é isso, o que a gente conversou, olha, eu vejo que vai atender você nisso. A proposta comercial, ela antecede o contrato, mas ela é a chave do negócio. Não é uma questão de viabilidade do que dá para fazer. E a pessoa realmente vê em você que você é a pessoa certa. Então, nessa proposta comercial, não ser aquela pessoa fria, de mandar uma proposta, um PDF por e-mail. Aguarde seu retorno. Jamais. Marcar aí com a pessoa, ver a expressão facial, ver como ela se comunica, se ela gostou. Então, você ali tem que fazer um atendimento na proposta comercial de forma humanizada. O contrato não é nada humanizado. É técnico. Totalmente. Só que não existe espaço hoje para profissionais estritamente técnicos. As pessoas querem ser compreendidas, as pessoas querem ser enxergadas, é um sonho. Então, engenheiro e arquiteto lida com sonhos das pessoas, que muitas vezes vocês vão trazer essa possibilidade técnica, expressar ali, né, num projeto, numa execução, mas essa proposta comercial é a chave do negócio. E aí você vai mostrar um pouco do seu profissionalismo também, né? Como essa proposta é apresentada, principalmente para quem é arquiteto. Porque arquiteto é um trabalho muito visual, né? Então, acho que ali você já é uma oportunidade de imprimir sua identidade também. Se o cliente, de repente, não viu você em lugar nenhum, não te conhece de lugar nenhum, é uma oportunidade, né? Ainda tem uma coisa interessante, que é até um resumo, pelo que eu entendi, né, da Amanda, falar, por exemplo, é muito difícil você colocar que não faz parte de qualidade um contrato. Porque falar que não faz parte de qualidade é quase impossível. Porque hoje, por exemplo, vamos passar por níveis, né? Uma empresa ou um profissional que se preza, ele tem um e-mail corporativo, né? Você até acaba ficando um pouco... Vamos falar sobre níveis disso, né? E-mail corporativo acaba sendo uma coisa assim que é até estranho você mandar um e-mail para o cliente fechando um contrato alto, para tentar fazer uma proposta alta por um pessoal, Gmail, não dá, um Hotmail. Então fica meio estranho. Segundo nível, você pega um site, né, que poucas pessoas têm, uma construtora que, se eu estou fechando uma casa de 500 mil com uma pessoa, a pessoa às vezes não tem um site. A confiabilidade é muito maior, né? Vamos Principalmente que é visual, né? Agora, uma proposta bem feita, como a Amanda falou, que precede, né, tudo isso. Mas daí o cara não tem um contrato bem definido, bem feitinho, bem né? feito. Já então, parece meio amador. Aí você vai fechar, você fala, mas não condiz, né? acaba mostrando a cara dele, né, o serviço dele. Sim. Logo direto nas atitudes que ele toma. Exatamente, é o que eu quero trazer, essa visão de contrato, já das pessoas não enxergarem mais como um papel, mas enxergar um contrato como todo um conjunto. Desde o primeiro contato ali com o cliente, como você chega, como você aporta ele ali, a proposta comercial e depois como você faz isso, como você envia. O contrato não precisa ser extenso, mas realmente muitas vezes ter o logo ali, ter as qualificações necessárias, que nós vamos falar alguns pontos que é necessário sim ter no contrato, mas essa questão da proposta comercial no nicho, na atuação de vocês como engenheiros e arquitetos, exige uma boa comunicação. É necessário que tenha, assim, uma boa conversa, um diálogo claro, né, explicando sem técnica, que nem eu, como advogada, não posso chegar a tentar comunicar com aquele juridiquês, com aquelas palavras difíceis. Então, é realmente mostrar, olha, atende vocês nesse ponto, né, com uma questão de conforto, uma questão do que vocês precisam, se vocês têm filhos pequenos, né, as salas comerciais, qual o padrão, qual o estilo arquitetônico que o cliente quer ali. Então, é realmente ele sentir que você identificou as necessidades em todas as profissões. O segredo de você se dar bem é realmente você entender a necessidade daquele que te procura. Quando você entende e sabe se comunicar, as pessoas acham que é só advogado, quem trabalha com a fala.
tem que saber se comunicar. Não, todo autônomo precisa saber se comunicar. Você não pode ser tímido. Inclusive, em um dos episódios anteriores, a gente tratou muito sobre isso, né? Sobre a necessidade de se comunicar com o Felipe. A gente Exato. falou muito sobre isso. E é muito bacana ver a correlação que isso tem com o material físico que você entrega logo no começo, antes do projeto. Porque isso é um material também que é entregue, né? Essa primeira proposta. E quem não viu, volta no vídeo anterior aí, que vai ter um conteúdo técnico de vendas e tudo a ver com o que tá rolando. Eu já vi alguns casos dentro da construção também, que tudo antecede uma proposta, né? A proposta comercial que você envia pro teu cliente. Até um prestador de serviços. Essa proposta, ela tem também alguns itens ali que acabam tendo que ter uma atenção, né? Porque uma proposta ela não é somente meu serviço custa X. Vamos supor que está envolvendo materiais, está envolvendo algum tipo de bem ali que pode ter uma variação de preço durante algum período, né? Vamos colocar, quem passou há um ano atrás, o preço do cimento explodiu. Ele saiu de um valor, o aço também foi para valores estratosféricos, vamos colocar. E quem tinha uma obra empreitada via, por exemplo, turnkey, né, entrega de chave na porta, acabou Sente o peso disso. sentindo o peso, tá falindo. É empreitada mista que nós chamamos, né? E até uma observação importante, toda vez que fizer essa proposta comercial, ela vai, vamos dizer, com o contrato. Por isso é importante sempre colocar embaixo um prazo para essa proposta comercial. Tá. Então, essa proposta comercial tem um prazo, coloca às vezes de 15 dias, um prazo que o cliente consegue ali decidir, pensar, o prazo máximo de 15 Cabe dias. também índice de reajustes também, né, mano? E aí colocar essas observações que pode ser alterada de forma bilateral, ou seja, tanto do cliente quanto do autônomo, ali do profissional, do engenheiro, do arquiteto. Então, importantíssimo. Essa proposta comercial ela tem que ter prazo. Porque senão a pessoa te procura daqui, tá bom, esse é o seu valor, porque o valor é a última coisa que a gente fala. Aí depois ele te procura daqui 5 meses. E aí fala assim, não, vamos aquela ideia, vamos fazer isso. E aí, Agora, já não, tem mais. Pra não colocar você nessa situação, mas agora a gente vai precisar alinhar, entende? Então, é preciso já prazo de isso. Isso é recorrente. é extremamente. Dentro da engenharia e da arquitetura, Nossa, né? total, precisa ter, senão fica inviável. E muda mesmo. E se a gente não mudar, se a gente, pra ser bonzinho ali, não, vou fazer, foi 5 meses atrás, mas vou fazer esse preço, aí a nossa hora é que a gente acaba saindo no prejuízo, né? Exato. E agora uma curiosidade mesmo, Amanda. Vamos supor, uma situação acontece bastante. Infelizmente, às vezes o cliente chega e ele tá muito indeciso ainda. Então, fechou um contrato com você explicou, você fez todo aquele, o primeiro momento, um bom briefing com ele, né? Teve uma reunião bem clara antes, mas fechou o contrato. Aí, dali um tempo, não, mas a gente mudou o terreno, não vai fazer isso. Comigo já aconteceu isso. Num caso desse, o que a gente faz? A gente tem que cancelar o contrato anterior, né? Rescindir ele, ou fazer um novo, ou colocar, tipo, O que é o mais indicado? Vamos lá. Eu não falei ali das cláusulas, mas vou comentar depois um pouco mais das cláusulas do contrato. Mas, nesse caso, a gente tem o aditivo e o adendo, certo? Contrato. Que são, vamos dizer assim, folhas separadas. Então, você fechou o contrato ali e muda ali, que acontece muito, né? O cliente fala assim, a gente decidiu, não vai mais fazer essa piscina, a gente não vai tocar a obra aqui, ou acrescenta, ou quer fazer um outro ambiente, outro ambiente, coloca mais uma sala aqui. Assim, quando que vai ser um adendo? O adendo é muito difícil ser utilizado, porque ele é um acréscimo no contrato que não modifica nenhuma cláusula. Então, o termo correto é aditivo. Mas quando que eu vou usar o aditivo? Quando você acrescenta, modifica alguma cláusula, exceto se for o objeto do contrato, ou seja, o que você vai fazer? Então, ali a casa continua mesmo? Continua. O que a gente vai fazer a mais é uma suíte, né? Ali vai fazer uma área de lazer. Certo. Ele pediu ali uma piscina, uma área de lazer. Podemos fazer um aditivo? Sim. Pode colocar um memorial descritivo em anexo. Ali já um projeto, até adiciona um projeto aí
sabe? De espaço, de metragem, do que foi decidido. Mas assim, nesse aditivo, tá? No aditivo. E vai colocar, em razão da sua licitação, corrida no dia tal, o cliente haverá um acréscimo na obra equivalente a tantos metros, certo? Né? No estilo tal. O máximo de informações fica daí a seu critério, que você quer colocar de observação. Quanto mais informações, melhor. Precisa. O que você não vai usar o aditivo? Quando mudar as partes. Então, por exemplo, estou construindo nesse terreno, aí eu vendo esse terreno. E fala assim, viu, eu vendi para outra pessoa, mas aí você fez, o engenheiro foi lá, o arquiteto, fez um contrato com as partes tal, mas com o terreno distrito ali, a matrícula, tudo certinho. E aí vendeu para outro, então o dono não é mais esse. Mudou as partes, não é um aditivo, é um novo contrato. E se mudar o objeto, ou seja, a gente entendendo que eu falei, no coisa de terreno, ali mudou totalmente o objeto. Então tem que fazer um novo contrato. Porque o aditivo é para somar o contrato que tá legal, que tá válido. O contrato em si ali tá ótimo. Só que o aditivo vai mudar o prazo da entrega da obra. Isso tem que ter. Porque depois se o cliente falar assim, viu, construtor, vocês entregaram 5 meses depois. Aí você vai falar, não, mas você pediu para acrescentar. Cadê o aditivo? Cadê o memorial descritivo? Não tem. E a gente vai falar aqui, principalmente o cliente, nós entramos no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, o cliente indo para um processo, a chance, você que tem que provar, porque ele entra como uma parte suficiente, ou seja, uma parte mais frágil, uma parte que é mais difícil comprovar. Então, a construtora, o engenheiro, o arquiteto, que são pessoas que prestam os serviços, nós entramos como uma parte já superior e ele como consumidor. Então, se ele falar assim, não combinamos nisso. Aí fica meio bem falta de profissionalismo você juntar print de WhatsApp. E aí você junta assim, não, mas a gente colocou aqui no WhatsApp. Não, gente, tem que ter o aditivo contrato. Porque se for uma ligação, já era, ferrou, né? Não tem nem se for no áudio. Olha como é difícil essa prova, como é difícil o juiz conseguir ali dar ao acesso. E vamos falar a verdade, às vezes o juiz nem quer ouvir áudio. Então, a gente sempre aconselha manda ter um aditivo, pode ser pelo WhatsApp, pode, no PDF ali, pega a assinatura quando der. É uma questão, assim, rotineira. A gente fez aqui, então vai acrescentar, aí muda o valor, sim, porque vocês vão ter aí um acréscimo de obra. Ou até mesmo se diminuir, não vamos querer mais fazer. Então, vai diminuir ou não esse valor. E o prazo? O prazo de é proporcional ao que acrescentou. Então, o aditivo só não serve se mudar as partes e mudar completamente o objeto. Se naquele terreno não quiser mais fazer uma casa, mas salas comerciais, mudou o objeto. Faz outro contrato. Mas na dúvida, Amanda, agora não sei, mudou as partes, mudou, isso aqui é um objeto? O objeto é a essência. O que você vai fazer? Esse é o objeto do contrato. Tal projeto em tal lugar. É isso. Isso, exatamente. Mudou ali o objeto, é isso que você vai fazer nesse lugar ainda, para aquelas pessoas? Então faz um aditivo. E o adendo que você falou, um exemplo. Um adendo é difícil. Mas um exemplo. O adendo é muito difícil de acontecer na prática, tá? A gente vê. Mas o adendo, ele não modifica nenhuma cláusula. Mas qualquer acréscimo que você fizer, já modifica pelo menos o prazo. Mas vamos supor, um adendo seria, por exemplo, olha, numa empreitada mista, que se pega desde o começo até a entrega da chave, viu? Aqui na sala, nós não vamos querer colocar mais esse piso, vamos querer colocar outro. Para não ter nenhuma mudança na cláusula, além do valor, porque o piso pode ser um pouco mais caro, precisa ser um piso equivalente. O que é difícil acontecer. Então, realmente, a prática vai mudar alguma cláusula, seja no prazo, seja no valor, seja ali de qualquer forma. Então, é uma folha, um aditivo contratual, escreve ali o que foi solicitado. Para arquitetos, faz ali uma metragem, sabe, exemplificando que solicitou a mais, porque você consegue comparar depois. A proposta comercial inicial que você vai ter. Para que sabe também, pensado. Então pode ser por imagem, mandar, por isso que eu falo, é seu jeito de trabalhar. Isso é o seu contrato. É como você trabalha. Isso explica muito. Assim, para quem às vezes tem até uma tolerância a contrato. Eu conheço muitos que falam assim, o CREA eu emito minha RT e minha RT me resguarda. Gente, pelo amor de Deus, né?
Tudo bem, CREA. Você me ajuda bastante. Eu imito bastante a RT, pode checar no meu cadastro. Porém, a RT não é um instrumento de protesto. Aconteceu uma vez comigo, por exemplo, que eu saí numa situação não tão confortável. Eu fiz um muro de arrimo numa cidade próxima aqui. E esse cliente, ele não seguiu as diretrizes do projeto. E, bom, você sabe que... Vai dar errado. Você sabe que muro de arrimo é caro. A responsabilidade técnica e, ao mesmo tempo, né, colocar, botando as pessoas em perigo ali, se não faz do modo correto, era minha. Então, o que aconteceu? Eu notifiquei a dona do projeto e falei, olha, se você não continuar fazendo da forma correta, eu vou fazer a baixa da RT e comunicar o CREA. Aí sim, engenheiro arquiteto, você está correto em usar o teu conselho para te ajudar. Para te proteger, né? Porque daí você tem já uma baixa, você tem uma notificação, foi lá, ela não aderiu à notificação, vai lá, dá a baixa e comunica o CREA para falar, olha, não sou mais responsável por isso. Né? A partir de agora, busca um novo responsável. Quem que vai tomar a responsabilidade disso? Exato. Mas agora isso tinha que contar. É interessante. Sim. Porque o contrato, vamos supor, o contrato pensando de uma forma simplificada do seu trabalho. Aí você fala, foi isso que a gente combinou. Essa questão de rescisão unilateral ou de extrato, finalizando o contrato, porque às vezes, tá aqui, o contrato a gente vai trabalhar de tal forma. Aí o cliente vai e começa a fazer coisas totalmente diferentes. E aí tem um arquiteto lá, por exemplo, aí ele vai e conversa com o mestre de obras e começa a fazer uma coisa ali totalmente fora. Por isso que é bom na proposta comercial que está anexa ao contrato, ter ali exatamente, né, já estipular, colocar ali a planta, tudo. E aí você vai e conversa, mas não fica numa conversa, porque questão de obra tem essa questão verbal, e eu entendo a dinâmica que é. Normalmente de outra informação. Mas, Amanda, por exemplo, eu corria risco. Sim, mas nesse caso, Eu corria risco até de ser processado pelo cliente por ter dado abaixo no meu... Sim. Na minha RT. Eu não sabia o quanto podia estar correndo de risco disso aí também. Mas eu preferi fazer a baixa. Hoje eu sei que tá errado. Não é bem assim que funcionaria. Sim, a gente corre vários riscos, é o que eu falo. Tirando essa visão jurídica e burocrática, né, difícil, assim, questão de papel. Aconteceu uma questão dessa, que é um caso de rescisão unilateral. O que é essa rescisão unilateral? É você cancelar o contrato com base na sua vontade. O distrato que a gente fala é quando ambas as partes, olha, não dá mais, a gente não tem mais condição financeira de continuar a obra, então a gente finaliza os seus trabalhos e vocês fazem um distrato. Terminou, belezinha. A rescisão unilateral é por algum motivo unilateral, seja da parte ou seja do profissional. Quando isso acontecer, se o cliente falar assim, olha, não vou mais continuar, vou tocar a obra com outra, por exemplo, a empreitada mista, ou a empreitada por mão de obra. Olha, a gente não quer mais serviço de mão de obra de vocês, a partir de amanhã vai ser outra pessoa. O que tem que fazer nesse caso? Mandar uma notificação, ou a EG ali, com uma notificação, gente, uma folha, né? Pode ser assim, com a linguagem mais simples possível, avisando que conforme comunicado no dia tal, nós, né, tiraremos todas ali os equipamentos, isso, aquilo, e finalizaremos por conta disso, né? Ações não previstas no contrato. Gente, por quê? Porque se você não mandar isso, pode caracterizar abandono de obra. E se o cliente entra judicialmente, caracteriza abandono de obra, porque não tem nada que você cientificou ele. Ah, mas é a minha palavra contra ele. Lembra do Código de Defesa do Consumidor? Ele é normalmente vai ter vantagem. A probabilidade é 90%, a gente nunca pode falar assim, 90% do juiz realmente aderiu ao pedido dele. Então, para não dar esse abandono de obra. Então, seja por história, não vou continuar, tô tendo esse problema, tal, às vezes de relacionamento com o cliente. Então, olha, por uma questões assim, não precisa justificar, mas manda, né, essa rescisão unilateral, né? A gente não quer, muito obrigado, vai falar tchau, muito obrigado, vamos apagar o grupo do WhatsApp. Não é assim.
precisa ter o distrato ali com a assinatura de ambos, não precisa ter um motivo. Mas ele finalizou tal, quitando todas as responsabilidades. Coloquem essa palavra-chave, só isso. Pode escrever do jeito de vocês. No final, ambas as partes declaram que quitam total, integralmente as suas responsabilidades. E pronto. Aí não dá abandono de obra, aí não dá nenhuma outra responsabilidade, porque se isso continuar, vamos supor que a obra continue. E acontece alguma coisa assim, né? Alguma rachadura, de quem é a responsabilidade? Não tem data onde vocês pararam. Aí pode mais que ele seja... Não, ele saiu mesmo, mas quando? Quando que ele saiu? Não tem distrato, não tem... Pode usar de má fé. Sim, ele pode usar, se não foram eles. Vamos ver aqui qual construtora tem mais poder aquisitivo, vamos processar ela. E vai conseguir. Claro. Então, aí você vê que às vezes a gente fala assim, em papel, muito, né, a obra não é assim. Mas na hora do vamos ver, na hora que aperta, aí você fala, poxa, uma folha poderia ter evitado todas essas dores de cabeça, né? Então, o bem ali, tudo que começa a ser penhorado, todos os reflexos financeiros de um processo. E profissionais. Porque isso vai ficar... Então, assim, é um ramo, assim, muito complicado de lidar, tem que ter essa malícia. E encarar, gente, contrato não é do internet. Por isso. Porque tem que ter ali, como que você trabalha, né? Como que vai ter alguns macetes são padrão, como esse. Distrato, rescisão, aditivo, são questões, assim, importantes. É uma folha que salva você. Tem um caso que aconteceu com uma amiga minha, uma conhecida minha, ela é do Paraná, e aí ela me mandou mensagem, Gabi, olha o que rolou. Ela tinha feito o projeto, só que é arquiteta, né, se formou junto comigo, só fez o projeto arquitetônico, não tinha execução, não sei se ela colocou isso no contrato dela, mas não tinha execução, ela não ia acompanhar a obra. E aí foram tocando a obra, ela em contato com o cliente, aí tudo certo, de vez em quando ela dava um pulinho lá, se ausentou da obra, até porque ela não estava fazendo acompanhamento. Chegou no final, quando foram pedir a vistoria da prefeitura no imóvel, né, para poder sair o ocúpice, tinham executado diferente do projeto dela, tinham mudado algumas coisas lá dentro, aí chegou a notificação para ela, comunique-se para ela, aí o cliente ainda ligou, bravo com ela, não, mas não sei o que tá, por que tá demorando, não tá saindo esse alvará, não tá saindo o alvará não, o ocúpice e tal, aí ainda caiu sobre ela. Num caso desse, o que é recomendado ela fazer? Algum aditivo no contrato lá de trás para adicionar um valor ali? O que seria uma orientação? Na orientação, até falando, vamos falar um pouquinho do que é bom colocar no contrato. Tá. E aí vou direcionar um pouco nessa fala para os arquitetos. Quando você vai fazer, tem ali a qualificação das partes, vamos por partes. O que é isso? É o nome, endereço, tudo certinho. Coloquem o e-mail, que hoje e-mail é tão importante quanto o CPF. Toda ação judicial vai direto para e-mail, audiências virtuais. E os modelos de contrato antigos, muito provavelmente. Isso não tem. Então, o e-mail hoje é tão importante quanto o CPF. Você pode acrescentar depois uma cláusula lá das finais de que toda a informação presente na qualificação que for alterada deve ser imediatamente comunicada. Você, engenheiro, coloque o e-mail. Coloque o e-mail. E aí, nesse caso, né, fez ali, colocou o objeto do contrato. Dentro desse objeto, do que você vai fazer, você pode abrir, sim, aquele tópico da prestação de serviços. Então, o objeto vai descrever o que você vai fazer. Você vai fazer um serviço arquitetônico, tal, meu Deus. Você vai colocar ali a forma como você trabalha, direcionado, tal, terreno, tal. E ali, numa cláusula embaixo da prestação de serviços, coloque que os serviços, ora contratados, neste instrumento, enfim, qualquer termo, e até uma fase projetual. A fase de acompanhamento de obra para garantir a integridade deste contrato e da proposta comercial anexada, vai estar anexada, vocês combinaram antes, deverá ser contratado em outros termos, em outras condições, em outros valores. A gente tem todo um jeito técnico de colocar ali, em outro contrato. Ali você garante por quê? Porque ali você coloca um ponto final. Deve aprovar no projeto o meu projeto. Aprovação pela prefeitura. Você pode colocar cláusulas, assim, termos e responsabilidades. Eu tenho isso no escritório e eu coloco um parágrafo. Certo. E eu coloco tudo que for acordado, decidido, contratado, fora, né, deste contrato, fora do que foi acordado entre as partes,
não possui validade ou consentimento, não estabelece nenhuma linha de responsabilidade. Bem feito. Então, ali, o que faltou? Ela colocar até onde ela ia atuar. Porque se você não coloca, o cliente não tem obrigação de saber. Você só está fazendo ali, só vai até o projeto. Às vezes nem é na maldade, né? Às vezes Isso te mesmo, mas até para você não trabalhar de favor, claro. Que você o que aconteceu foi só trabalhou de graça. Sim. E aí o arquiteto tem que acompanhar a obra? Uma pergunta. Depende. Tá no contrato que ele tem que acompanhar a obra? Se tiver, tem. Se não tiver, mas aí o contrato ele tem que estar expresso. Ele faz lei entre as partes. O contrato faz lei entre as partes. Ele é com base no Código de Defesa do Consumidor, com base no Código Civil, mas ele é de um interesse ali. Ele é a sua forma expressiva de como você trabalha. Tem arquiteto que fecha um valor cheio? Não aconselho, vai por etapas. Para sua responsabilidade também ter por etapas. E até para não assustar, porque às vezes o cliente quer ali um projeto, você passa já no acompanhamento de meses, vai ser mais caro. Então, realmente, isso é uma conversa na proposta ali, né? Como era antes. Mas no contrato, coloca esse limite, né? Tanto engenheiros quanto arquitetos. Se vai acompanhar ou não, deixa claro. Pode ser da palavra mais simples. Esse contrato delimita uma atuação projetual, não englobando acompanhamento de obra. Perfeito. Isso. Não, é necessário, porém, uma coisa que eu acho que tem que se atentar é que, ao mesmo tempo que você aprovar uma planta dentro de um projeto dentro da prefeitura, é necessário você ter uma RRT ou uma ART, né? Tanto de execução quanto de projeto. Aí que tá, assim, o X da questão, Amanda. Tem muita gente que assina de direção técnica, Exato. sem estar lá. Então, eu acho que a gente tem que... Os profissionais têm que se alinhar melhor isso, né? Porque se você faz uma prestação de serviço de projeto e depois uma prestação de serviço de execução, você é obrigado pela prefeitura a entregar uma anotação de direção técnica ou execução. E não colocar, você acabou de assinar que você vai ter que acompanhar, porque senão vai estar nas tuas costas. Isso aí. Então... é melhor você... Seja no contrato, aí fica contraditório. Porque tá no contrato, você não ia acompanhar. Mas aí lá você assinou a RRT de direção técnica. Então é melhor negociar isso antes. Cara, se atentar. Volta naquele início. Vamos colocar proposta. A gente tá indo no primeiro item que a Amanda falou. Tudo muito claro, muito limpo, né? Muito sério, porque não... falar de proposta, falar de dinheiro, não tem que ter brincadeira no meio. Muito sério, né? A gente tá tratando de um assunto sério, então aquele momento é uma hora que tem que respeitar ambas as partes e entregar a proposta, aquele chorinho, aquela amizade e tudo mais. Eu sei, é difícil, mas deixa um pouco à parte, porque você vai estar negociando dinheiro, serviço. Então tem que ser algo bem sério. E a proposta comercial, vamos colocar, assim como a obra nasce do orçamento, que qualquer erro no orçamento pode dar um lucro ou afundar uma empresa, consequentemente, a proposta também, para serviços, ela tá ali também. Porque a proposta não deixa de ser um orçamento. Nossa, com certeza. É seu tempo de trabalho. Ela é um orçamento com algumas cositas a mais. Algumas cláusulas ali suas a mais. Alguns itens que você pode modificar, prazo, forma de pagamento, né? Como você... tempo de execução daquilo lá. Aquilo lá vale. Sim. Vale realmente. Eu, para quem sabe, eu trabalho aqui, além do Implanta BIM, eu tenho outros negócios. Eu trabalho com uma empresa de concreto usinado. Então, se você não segue a Concretale Soluções em Engenharia, fica a tua dica e siga... Logo na tela, tô brincando. Não precisa não, logo na tela. Eu coloco o site para vocês aqui, tá bom? Na descrição do vídeo. E a Concretale, ela é uma empresa... concreto usinado, e eu já enfrentei tantas coisas no meio do caminho que precisavam de contrato ou que eram contratuais, né? E o fornecedor... O contrato resolvia, né? Que o contrato resolvia, e daí aprendemos a seguir de uma forma correta,
E eu falo, a partir do momento que você vai crescendo, né, vai evoluindo dentro de uma empresa, você vai precisar de duas coisas, né? Primeiro, um belo de gás para você continuar, né? Tome energético. E a segunda é um advogado, né? Um advogado que trabalha pela sua empresa praticamente mensal, porque é necessário. Sim. Você tem que se resguardar juridicamente, você tem que atuar de uma maneira correta. E eu estou falando de um ramo de serviço que é da construção civil, que eu trabalho também. É um fornecimento de um serviço, que é o concreto, né? Mas ele é da construção total. E tem os riscos inerentes Muito ao seu. Então, o seu contrato vai ter ali riscos que, né, outras áreas não vão ter por isso específico. A gente tem um momento que temos no nosso podcast que chama Red Moment. Red Moment. Red Moment, ele é um momento, assim, de insights, mas dessa vez eu não vou fazer insights com você. Eu quero fazer aquela pergunta matadora. Vamos lá, momento Red Moment. Amanda, aonde um engenheiro e arquiteto continua errando e vai errar sempre se ele não se atentar a isso? Vai continuar errando se realmente ele não encarar as questões contratuais como algo expressivo ali da sua profissão. Se ele realmente não encarar a seriedade no que o trabalho dele reflete na prática. Se ele não conseguir visualizar quanto de pessoas que vão ali usufruir da capacidade técnica dele, da qualidade de várias questões. Então, se ele não conseguir enxergar todo esse reflexo em pessoas, ele não vai ter as condutas mínimas, que é o que a gente está conversando aqui hoje. Né? Do mínimo ali do que fazer, da sua técnica expressa numa folha. Então, ali tem vários outros riscos que podem ser, né, prevenidos. E eu falo até, queria dar um exemplo, por exemplo, que eu dei do arquiteto, queria dar do engenheiro também. Uma das cláusulas ali, para você, engenheiro, colocar também no seu contrato, é com relação a locações. Ali, locações de objetos, como que vai ser a construtora. As locações, teve um caso que eu vi, assim, realmente de não estar expresso, o cliente chegar e falar, olha, vocês que vão locar isso, aí como não estava no contrato, a construtora foi lá, não, pode deixar, e passava, o cliente repassava o valor, ela não tinha nenhum gasto, mas ela fazia ali esse contato, locava. Então, colocou ali alguns, né, os aparelhos ali de locação para a continuidade da obra, e dentro disso teve ali um problema com uma pessoa que se acidentou na obra, enfim. E isso não tinha no contrato. Então, quando vem e pergunta, nossa, e agora? A gente está ali, o nosso nome a gente que pegou, né? O cliente só repassou, pagou tudo. Eu falei assim, tinha no contrato que era responsabilidade do cliente? Não, não tinha. Quem pegou foi vocês. O acidente gerava responsabilidade de vocês. Então, qual é a chave para esse tipo? E isso é um problema, tem vários outros. A chave, gente, é identificar de que o trabalho de vocês precisa ter uma visão do que atinge, com o que trabalha, com os riscos. Conversem, né, com um profissional, né, a gente fala um advogado. Não peguem modelo de internet, porque isso fala sobre você, como você trabalha, que pessoas que você atinge. O seu contrato vai só expor isso. Então, ali você vai colocar tudo isso que a gente conversou e muito mais, não dá para falar, né, no podcast, mas realmente, e pensem, um contrato, é tudo? Não. Um contrato, ele vai ali numa assinatura, num papel, mas ele diz muito mais, né? Ali, para aquela assinatura, é o final. Mas tudo que você fez, tudo que você apresenta, como você se dedica em campo, como você é honesto, como você ali trabalha dentro, né, de tudo documentado, isso vai enaltecendo o seu nome, vai te qualificando no mercado, vai te dando essa visibilidade diferente. E às vezes a pessoa, né, às vezes está no início da carreira tal, pensa em economizar com isso, né? Mas às vezes o prejuízo é maior. Ínfimo ali o que ela ia gastar perto do prejuízo que pode acontecer, né? Às vezes acaba com a carreira da pessoa. Uma assessoria resolveria. Uma assessoria. Sim. Então você, engenheiro, arquiteto, que pega contratos na internet, para de ser copião. Para de ser copião. Então, voltando aqui para o nosso momento, Red Moment, passamos, beleza?
Agora tá... Vamos voltar pro momento normal aqui do nosso podcast. Tem uma coisa que eu queria falar com a Amanda que vem do tema dela mesmo, né? Que o nome, ele é o maior ativo do engenheiro, do arquiteto ou da pessoa física. Que seja a profissão, né? Eu já enfrentei muitos problemas ali também com assim, passando amigos que aventuraram durante a carreira, início de carreira, tomaram os pés pelas mãos ali e começaram a fazer, achando que tudo dava certo e acabaram realmente sujando o nome. Sujando o nome do cara com uma dívida estratosférica e esse cara, ele acaba sendo um cara que fica queimado, né? Fez muita cagada na região que ele tava. Mas, né? E eu acho que isso aí é uma coisa assim que, poxa, é difícil sair dessa zona. Nossa. Né? Mas, assim, primeiros passos para essa pessoa que acabou acontecendo isso, né, é buscar uma assessoria jurídica, né? Sim. Ainda mais se o cara aconteceu aí, acabou, deu os pés pelas mãos e jogou um pouco de dinheiro. Região que passaram por isso. Jogou um pouco de dinheiro fora, fez uma graça ou outra que na época não podia, mas achou que podia. E foi assim, Teve casos de ter usado o orçamento de uma obra na outra, ficou sem para cobrir. Virou aquele bolão e não conseguiu mais se recuperar. Daí isso é problema. É que o maior problema também é que as pessoas procuram um advogado quando eles têm já tudo ruim. Isso que você comentou da sua empresa, de ter um acompanhamento mensal, é que assim, às vezes não custa. Se você não quer ter um acompanhamento mensal de advogado, paga uma consultoria. Fala, olha, eu queria tirar algumas dúvidas, marca um horário. Às vezes não tem a condição agora no começo de pagar um advogado mensal. Sim. Então, marca com um advogado, marca uma consulta, leva todas as suas dúvidas, ou até mesmo depois você pensa se você vai querer fazer um contrato ali com ele. Então, essa questão é realmente de ter uma assessoria jurídica no começo. Muitas pessoas na área da construção vai se vislumbrando porque realmente vai aumentando as demandas, a entrada, e conforme isso também a sua responsabilidade aumenta. Alguns entram muito precocemente numa sociedade, e né, nesse contrato, e a sociedade é um casamento que não tem namoro. Então você nunca sabe se vai dar certo. Não é porque é seu amigo que vai dar certo, não é porque tem né, uma certa afinidade que vai dar certo. Sociedade é muito mais que isso. Então as pessoas, ou elas se perdem individualmente ali conduzindo o trabalho, mas geralmente elas se associam, porque a construção civil ela é tão dinâmica, aparecem tantas coisas, que você vai se associar a algumas pessoas, trabalhar com outras. Então, assim, para que você saiba crescer com segurança, para que você não tenha às vezes, é uma questão de maturidade emocional, né, também. A pessoa ganha, já sai comprando as coisas, enfim, esquece, tira dinheiro da empresa, não tira o seu prolabore, né, então começa a tirar ali o dinheiro da empresa, ganha e não racha a empresa, vai entrando e às vezes no começo tem aquela dimensão de saída, né, então você tem qual empreitada que você está, você tem ideia de quanto de saída, quanto de tributo, quanto... Então, por isso que, às vezes, uma conversa com um advogado é preventivo nesse sentido. Então, realmente, tá estourando, procure imediatamente um profissional, para que a bomba não estoure tão grande assim. Ou faça realmente preventivo. Sim, né? praticamente Porque corretivo, você tá fazendo corretivo. Dá pra fazer uma analogia com quando a gente fica doente, né? Seria uma medicina preventiva pra gente não, com certeza, né? Pra não chegar no ponto de estar lá, né? Toma aquele chazinho de erva cidreira da tua avó. Faz algumas coisinhas ali. As coisinhas caseiras depois. Bota a blusa pra sair. Então, isso aí agora. Legalmente. Agora você sair se aventurando no mercado da construção sem nenhum respaldo, sem saber realmente quem é você na fila do pão ali. Cara, vai dar problema. E tem que lembrar, é uma reação em cadeia. Arquiteto, engenheiro, você trabalha e o seu trabalho gera uma reação em cadeia. Se você fizer algo errado, se você não observar alguma coisa, se você não for, por exemplo, engenheiro, não acompanhar a obra, deixar passar um detalhe, aquele detalhe vai comprometendo. Por isso que eu falo, é um dominó, ali os versos. Então, realmente exige ali uma constância. É difícil trabalhar na construção civil? Sim, exige ali uma postura que muitas vezes a gente fala, né, a questão do contrato.
Que a gente começou falando, é tudo uma questão de postura, tudo comunica, é o seu profissionalismo, é a sua dedicação, é você estar ali, né, fiscalizando. Então, sim, tem uma questão, mas não adianta ter o melhor advogado, orientação jurídica, você ser a pessoa errada. Sim. E você não ter um emocional, e você não ter um comprometimento. Sim. Então, tudo que eu tô falando aqui, já contando que vocês vêm com esse perfil. Contando sim, quero fazer um contrato, já entendo que você tem uma preocupação com o seu nome, com a sua marca, com a sua qualidade. Vamos ver como que você atende, como que vai ser a sua relação com o cliente. É alto padrão, é família, é empresarial, é comercial? Você vai responder a todo momento? Que cláusulas aqui que a gente vai colocar? Você vai responder por onde? Pelo celular? Você vai responder isso, por isso? Vai ser em horário comercial? O cliente não exigir, você não sentir na obrigação, para você não isso, aquilo. Então, é essa conversa. Mas quando a gente tem isso de falar sobre contrato, a gente já presume uma postura. O contrato é a última coisa. E é isso o principal que eu quero também deixar para todo mundo, né, que está ouvindo. Seja qual área que você atuar, o contrato ele é uma formalização. Mas o que garante uma satisfação do cliente não é você cumprir aquilo à risca, mas é muitas vezes você ir além. Você realmente ter aquela empatia, aquele comprometimento, toda essa questão. Então, tem esse perfil junto, né? Seriedade, né? Essa variedade. Falho sério, né? Legal. Exatamente. Você fez um insight aqui muito interessante, ali nos bastidores ali, falando assim que, comparando contrato com construção civil, isso aí é realmente para o engenheiro, para o arquiteto entender realmente. Vamos colocar fases de uma obra. Contrato é fundação. Perfeito. Contrato é fundação. Então, ó, coloca na tua cabeça. Coloca na tua cabeça, engenheiro, arquiteto. Contrato é fundação. Fundação mal feita, recalca. Recalque gera trincas, fissuras. E o que seriam essas trincas e fissuras? As consequências judiciais. E aí? Tributárias, financeiras. Quando a gente fala judicial, envolve todos os problemas. Né? E realmente, é assim, você não fizer contrato, não fizer um aditivo, não fizer, né, uma rescisão, está dependendo da sorte. Então, tudo isso é a base mesmo da construção que define todo o resto. Se você falhar na base de tudo na sua vida, a base que vem ali do valor, vem a parte mais forte. Se você falha ali, você pode edificar o que for, a coisa mais bonita, a base já está comprometida. É uma questão de tempo para dar problema. É uma questão de tempo de começar a aparecer. É uma questão de si, é uma questão de quando, né? Vai acontecer, vai dar. E aí, quando começar a acontecer, vai puxando. É um cliente, é outro. E é aí que muito sai do ramo da construção civil. Porque aí, quando vê, tá atolado de problema, nossa, eu não tive, mas é que começou muito ornador, começou muito infantil, começou muito sem aquela visão do impacto do seu trabalho, que é aquela pergunta essencial que você me fez. O que é que tem que ter em mente? O impacto do seu trabalho. Engenheiros e arquitetos refletem diretamente na vida, no sonho, em dinheiro das pessoas. Sei lá, você fala isso. Nossa. Você está numa responsabilidade muito maior do que você imagina. Você precisa enxergar isso. A base é o contrato. Coloca aí algo simples, vai falar do seu jeito de trabalhar. Às vezes um cliente ou outro você vai mudar uma coisa ou outra, aí colocar tal, mas a essência é a sua. A essência é aquele jeito que você trabalha. Então mantenha essa base sólida, né, firme, para que dali o seu trabalho realmente vai tendo valor, solidez, tendo essa segurança. Construir uma boa fundação, né? Para quem está saindo da faculdade, por exemplo, é um baita de um ensinamento que talvez a gente não se atente quando está se formando. Às vezes, eu, por exemplo, não foi uma das primeiras coisas que eu me preocupei quando estava saindo. Cadê cliente? Como que eu vou conseguir cliente? Entendeu? Agora, chegou o primeiro cliente, não tem nem contrato. E aí? Né? Então, tem começado aí. Começado dessa base. Perfeito. Pô, isso aí cravou no podcast. Contrato é fundação na construção civil. Não tem como fugir disso aí, não. Bela frase. Mano, agora aquela sempre dúvida cruel, né? Garantia. Garantia pós-obra. É uma coisa assim que acaba assombrando o responsável técnico, né? Tem gente que fala 5, tem gente que fala 20.
E quando envolve a obra caixa é outro tipo de garantia. Vira tudo um bolão na cabeça das pessoas. Mas eu acredito que juridicamente tem uma garantia fixada. Tem. E eu vou até linkar um pouco na parte nesse comentário. Mas vamos lá, respondendo. Responde pela solidez dessa obra, ou seja, pela garantia, de acordo com o Código Civil, 5 anos. Certo? É ali que está expresso 5 anos. Arquiteto e engenheiro. Isso. Ali que vai responder por essa solidez dessa obra, que daí envolve toda a questão estrutural. Mesmo se eu não executei. As questões. Mesmo se eu não executei. Ou só por quem executou. Essa garantia vai recair. Não, é por quem executou a obra, por quem fez a obra. Mas você... E ali, como arquiteto, se você fizer só a parte projetual, não. Mas se você tem uma RT e execução... Mas essa uma direção técnica já é. Se você for na linha de frente ali de execução, sim. Você é o responsável. Mesmo que seja assim. Então, assim, mas vamos colocar, não adianta colocar isso no contrato também, essa cláusula de responsabilidade por 2 anos. Porque a lei vai vir e derruba. Então, assim, no contrato ele faz lei entre as partes, que vocês decidirem ali, vale, desde que não contrarie a lei. Porém, elas estão sob, né, a lei que não dá pra fugir dela. Então, realmente tem essa questão, não adianta, né, colocar ali um prazo, mas muitas das vezes, por isso que é bom estar discriminado até onde você vai atuar, que essa responsabilidade pode recair. Então, e lógico, do que a gente está falando? O código vem e ele fala muito dessa solidez, dessa identificação. Por isso que é necessário ter esse estudo. Se tiver risco terreno, se tiver algum risco da edificação, é importante mencionar no contrato. É importante mencionar a ciência da pessoa. Porque não tem cliente que você fala assim, viu? Não dá pra fazer, não, mas quero. Ou você não vai fazer, ou você vai fazer a pessoa assinar um termo de responsabilidade de que isso pode vir a dar algum problema e tal. Se for um problema aparente, eu recomendo vocês a não pegar. Porque se dentro desses 5 anos acontecer, a responsabilidade ela vai gerar meio que objetiva ali, ou seja, não vai depender muito, mas eu fiz esse termo. Então, mas se for visível ali, que realmente isso pode acontecer. Mas vendo ali, às vezes, do terreno, tudo, então é importante colocar essas observações para vocês verem como o contrato é rico dos detalhes da questão. Vai sendo bem objetivo respondendo a pergunta ali, o Código Civil fala de 5 anos. 5 anos. Tá? Não adianta colocar outra cláusula. Mas se tiver algum risco na obra, coloca um termo de responsabilidade aditivo aí, né? Termo de responsabilidade aditivo. E coloca realmente ao cliente quis fazer um muro sem, né? Aí vocês sabem as questões técnicas, tem o risco realmente. Eu posso ir gerando esses termos de responsabilidade durante a obra. Sim, durante a obra. Então, e se essa pessoa não quiser assinar, Amanda? Aí você faz uma rescisão, você coloca ali, você vai continuar? Se essa pessoa não quiser assinar, aí você já vai ter na má fé dela. Porque se a pessoa não quer assinar, por que ela não quer assinar? E aí você fala assim, não, você precisa assinar o termo de responsabilidade, a gente pode continuar, mas precisa, tá? Não vou assinar. Unilateral daí. Olha, eu falo. Uma rescisão unilateral ali, mencionando, né, que você não vai dar continuidade, você não concorda com tal, é porque às vezes é alguns pontos da obra. Então, não custa, olha, a gente vai fazer do seu jeito, termo aditivo de responsabilidade, o muro vai ter tal altura, vai fazer assim, e coloca. Sobre total foi advertido, a cliente foi advertido sobre os riscos tais, mas afirmou que consente, afirmou que está de acordo, ciente. Coloca, ciente. Se você me der pingo de um risco, faça uma folhinha de um termo aditivo de responsabilidade, mas visivelmente se negar, não comprometa o nome de vocês, não comprometa o financeiro de vocês, pode gerar um processo. E o cliente, a hora que começa a rachar ali, começa a dar problema, às vezes ele vai querer esse ressarcimento. Ele vai falar, não tem nada a perder, isso daqui é responsabilidade deles, não assinei nada, eles vão pegar minha assinatura, e aí vai ter um processo judicial. Então, é a dinâmica da obra? Acontece vários problemas. Né? A construção civil, se não for a mais, é uma das mais que tem problema. E você ter uma estratégia ali, não é algo burocrático, não é algo assim que você vai, tal, pranchetinho, assina aqui. Não, tá ali, então você vai querer fazer tal coisa, tal, a gente só vai registrar. Tem uns arquitetos e engenheiros que fazem memorial descritivo semanal. Isso é uma ótima forma de você garantir ali, para você evitar, por exemplo, abandono de obras, tudo, mas a gente está falando de outro tipo de cliente. É cliente que você só manda num grupo, manda por e-mail, já recebe o memorial descritivo da semana, no dia que vai bastante da obra, isso, né? Provavelmente não vai estar tomando esse tipo de decisão. Tem
comprariam. Não, trabalho aqui com meu pai, aqui não é assim, aqui não sei o que, sempre deu certo. Então conta com a sorte, né? Todo mundo que conta com a sorte é imprudente, uma hora a bomba estoura. Então, assim, faz um e-mail, uma coisa assim simples, gente, que leva 5 minutos, que evita você perder tanta coisa, perder tanto dinheiro. Então, tem várias estratégias aí que você pode adotar para você, né, se prevenir, não ter um prejuízo aí maior. Show. Perfeito, eu tô... Vários ensinamentos aí que ficam. Muito bom. Amanda, Sites. show de bola. Contato. Deixa um contato pra gente aqui do seu Instagram. Pode falar pra gente, a gente coloca em tela depois. Tá, eu vou passar o meu Instagram, é Amanda, amandamedeiros.adv. É a abreviação de advogado. Presta serviço online também pra quem precisar. Assessoria, uma consultoria. Tá toda nessa parte contratual, qualquer dúvida que tiver. Tem ali o Instagram, também tem o telefone, posso deixar, alguns preferem ligar, conversar pelo WhatsApp, que ali é rede social, né? Eu sempre prefiro, mandem, né? Liguem, tem o telefone. Legal. E aí depois eu passo certinho para vocês. O telefone pode estar entrando em contato. A maioria acaba sendo, né, por videoconferência ali, Bacana. online, e a gente consegue passar ali uma orientação que pode prevenir problemas maiores. Que as pessoas enxerguem, né, que o advogado não é uma questão jurídica ali, burocrática, não. Ele é uma pessoa associada que você deve confiar. 2 pessoas que te salvam muito na vida, o seu advogado e o seu contador. Sim, muito. Então, realmente, contem com isso, não deixe a bomba estourar, né, tem que prevenir, é sempre melhor que remediar. Então, realmente procura uma orientação, não posso acompanhar mensal, uma consultoria, né, faz ali um contrato, por mais simples, mas com as suas características e as cláusulas necessárias. Perfeito. Esse podcast aqui deveria custar. Na verdade, porque é uma consultoria para você, engenheiro arquiteto. Então, deveria custar isso aqui, tá? Você está recebendo aqui no canal do YouTube. Então, aproveitem isso, revisem, depois vai ficar gravado, vai ficar dentro lá do nosso canal. Revisem, releiam, façam anotações e etc. Manda pro amigo de profissão, Comenta- se formou junto com você, Comenta tá? aqui embaixo se você tiver alguma dúvida, a gente vai estar entrando em contato, respondendo, deixando tudo alinhado para que fique bacana. E também nunca se esqueçam, tá? Inscreva-se aqui no nosso canal para sempre estar recebendo de primeira mão com o sininho ativado ali os primeiros vídeos. Colocamos vídeos, vocês já vão estar sendo notificados que tem vídeo novo no Implanta. E estamos crescendo, pessoal. Aproveita que o nosso conteúdo, e vai ter muitos outros conteúdos, mas de antemão, Amanda, queria agradecer a presença sua aqui dentro do Implanta Cash. Foi de grande valia mesmo. Foi uns insights maravilhosos. E também, cara, toda vez que eu tô aqui como host, eu aprendo, tá? Nossa, toda vez a gente sai daqui com outra visão, né? Porque são vários profissionais que a gente traz aqui e cada um tem muito a agregar sempre, sempre. Por mais que seja de outra área, tem muito a agregar. Obrigada, Amanda. Obrigada, pessoal que tá assistindo a gente, que tá acompanhando aí. Tem aumentado o pessoal que tá interagindo bastante, né? Tem sido uma experiência bem legal. Obrigada, gente. Obrigada, Amanda. Eu agradeço, obrigada pelo convite. Eu espero que tenha edificado, né, a vida de muitos e que tenha ligado um alerta em vocês. Pensem sobre isso, procurem ajuda, procurem um profissional, porque é um ramo muito bom, a construção civil, e realmente é saber ali estabelecer as estratégias, né, a qualificação, os profissionais, vocês já são, e preserve o seu nome, né, faça ali tudo documentado de uma forma estratégica, de acordo com a sua área de atuação, que isso vai enaltecer. Top, pessoal. Valeu. Obrigada. Até quinta-feira que vem. Quinta-feira, novo episódio. Fique aí ligado toda quinta-feira com a gente, tá bom? Não esqueça, ative o sininho e se inscreva-se no nosso canal. Isso vai ajudar a gente sempre estar trazendo uma selfie e qualidade. Me acompanha nas redes sociais. E ó, @Implanta tá de prática pra vocês. Entrem lá. E claro, se tiver alguma dúvida ali sobre nossos cursos, sobre ideias de podcast, deixa lá um direct pra gente dentro do nosso Instagram aí, que a gente adora receber mensagem de vocês. Um grande abraço, até quinta-feira. Obrigada, até a próxima. Até mais, tchau.